Olá pessoal do oitavo ano, vamos dar início aí na segunda parte que vai falar sobre a América Latina, né? Porém nós vamos estudar aí a parte que é sobre a questão dos aspectos produtivos, o que é que gera riqueza na América Latina, já que ela não é aí abençoada com um setor tecnológico igual os Estados Unidos e assim como o Canadá, né? Saber quais são as principais consequências e as causas e consequências que levaram a essa exploração e como está hoje a conjuntura econômica voltada para os países que compõem a América Latina, além das principais semelhanças que há entre esses países aí. Lembrando também que os países da América Latina são o México, né, todos os países da América Central e todos os países aí da América do Sul. Esse conjunto aí forma-se então os países e a América Latina. Inicialmente aí nós vamos ver as bases produtivas da América Latina, né? Nós temos aí como principal destaque, né, o setor da agropecuária, ou seja, a produção agrícola e a produção da pecuária, junto com a exploração mineral, formando o primeiro setor da economia. Isso quer dizer que toda a América Latina tem como base principal a exploração dos recursos naturais, né? São setores aí agropecuários. A estrutura geológica também foi bastante importante para o desenvolvimento de toda a riqueza mineral da América Latina, já que os minerais metálicos e não metálicos que foram explorados desde o século XVIII até os dias atuais, vêm do subsolo aqui dessa região, riquíssima, né, nesses minerais. Além disso, a exploração agropecuária e mineral já acontece no início aí das civilizações ameríndias, né? Ou seja, a intensificação desse processo aí de agricultura através da monocultura, pecuária e extrativismo intensifica-se com as chegadas aí dos colonizadores europeus, os espanhóis e os portugueses, né? O que é que nós vamos ter aí, né? Desse resquício colonial até o período atual, nós vamos perceber que dos seis países latino-americanos, Brasil, né, Guatemala, México, Cuba, Colômbia e Argentina, esses 6 países aqui, eles por si só desenvolvem praticamente toda a metade, aliás, da produção mundial de açúcar. Ou seja, esses 6 países aqui da América Latina, eles produzem metade da produção de açúcar mundialmente desenvolvida, né? Já na parte dos minérios, nós temos 5 países que produzem aí 60% dos minérios que são exportados para outros países. Ou seja, a América Latina tem um papel fundamental na exploração dos recursos naturais, principalmente os recursos agropecuários e os recursos aqui minerais. Com o desenvolvimento desses recursos aí, também foram formados núcleos urbanos próximos aos mesmos locais, como é o caso aí da região norte, que foi desenvolvida graças à exploração aí dos minérios, né? Além dos estados e portos, além das estradas e portos para o escoamento aí dessa produção que foi desenvolvida, né? Com o passar do tempo, essa grande exploração em larga escala acelerou, né, e alterou a paisagem. E nas últimas décadas vem comprometendo a qualidade de vida dos solos e da água, né? Como é o caso aí do último grande impacto ambiental nas cidades de Mariana e na cidade de Brumadinho, que foi feita e ocorrida por descaso das manutenções aí naquela região, que era uma grande quantidade de exploração mineral, né? E tivemos aí esses grandes impactos ambientais nessas regiões, certo? O que é que nós podemos destacar também nessa região de acordo com isso? A mineração, né? Para muitos países latino-americanos, a mineração é a principal atividade econômica. Vários metais são explorados no subsolo do continente, como a bauxita, né, que é a matéria principal do alumínio, o cobre, o ferro, o níquel, o manganês, o estanho, o ouro, a prata, entre outros.
E onde são encontrados aí esses tipos de produtos, né? Esses tipos de minerais? São encontrados principalmente nos terrenos geológicos de toda a América Latina. Ó. São encontrados os minerais metálicos nessas regiões aqui que são avermelhadas, né? Que são chamados escudos cristalinos. Essas regiões aqui possuem uma grande quantidade de minerais metálicos e não metálicos e também de combustíveis fósseis, que são essas regiões aqui das bacias sedimentares ou regiões sedimentares, onde nós podemos encontrar no interior da região da América Latina, região sedimentar, combustíveis fósseis, regiões cristalinas, produtos aí de minérios, minérios cristalinos, aliás, minerais metálicos e não metálicos, ok? Vamos continuando aqui, né? As jazidas de minerais metálicos situam-se predominantemente em áreas de escudo cristalino, como eu falei, ó. As áreas de escudo cristalino, que são essas regiões aqui mais avermelhadas, são regiões onde não há processo de erosão devido à cristalização daquela crosta, né? E com isso aí há uma grande quantidade de minerais metálicos e não metálicos. Já nas regiões aí de bacias sedimentares, são encontrados chamados combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e o gás natural. O território mexicano abriga jazidas importantes de chumbo, zinco e cobre. Lembrando aí, né, que chumbo é muito utilizado nas indústrias químicas e na construção civil. Zinco é utilizado, por exemplo, para fazer ligações de aço. Cobre é utilizado para a condução de energia em fios e cabos. A prata também é usada na radiologia e na fabricação de utensílios domésticos, né? Na América Central, destaca-se a extração de bauxita. A bauxita é utilizada para fazer o alumínio, utilizado muito no dia a dia. E de níquel, tá? O níquel aí é a base para a fabricação daquele chamado aço inoxidável, no qual não entra em oxidação. Nós temos aí, né, o níquel explorado principalmente na região que é Cuba e na República Dominicana, né? Já na região da Jamaica, a exploração é de bauxita. Na América do Sul, nós temos como destaque o Chile, né? Na produção e na exploração do cobre, na exploração aí do mercúrio, muito utilizado em lâmpadas e na fabricação química, do ouro, do estanho, usado na fabricação de ligas metálicas, tá? E prata e zinco. Na Bolívia, né, nós temos aí grandes reservas de estanho e tungstênio. Lembrando aí, né, que o tungstênio ele é necessário à fabricação de filamentos de lâmpadas. Ou seja, as lâmpadas que nós utilizamos vêm do mineral denominado tungstênio. O Brasil é o segundo produtor de ferro e bauxita, né, e o maior produtor de nióbio. E para que serve o nióbio, né? O nióbio serve aí para a fabricação de ligas metálicas, tá? Fabricação de metal é utilizado muito o nióbio. Entre os países produtores de recursos naturais, energéticos, né, e fósseis, destacam-se a Venezuela, o México, o Brasil e a Colômbia para a produção petrolífera, ou seja, esses 4 países aí têm grandes reservas de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. A Colômbia está entre os maiores produtores de carvão mineral do mundo, que é o carvão bastante utilizado aí nas fornalhas para desenvolver aí as indústrias. E a Bolívia é uma grande produtora de gás natural, até mesmo o Brasil, o sul do Brasil, utiliza-se do gás natural que vem da Bolívia através de grandes gasodutos. O que é que nós temos aí, né? Principalmente aí nós temos 4 países, né, com maiores produtores de exportação com relação aos minerais. Podemos destacar que o Chile, né, é um dos países que mais exporta minerais, né? Um terço aí da sua economia vem da exploração e do desenvolvimento de minerais. Assim como o Peru, né, que chega a ser quase a metade, temos a Jamaica e temos a Bolívia, ou seja, esses 4 países, eles dependem exclusivamente da exploração e do desenvolvimento aí de metais.
metálicos e não metálicos, principalmente os minerais metálicos. Vamos falar então da Venezuela e a crise que se sucede naquela região, né? Nós temos aí grandes reservas de petróleo naquela região e de combustíveis fósseis, né? Como carvão mineral e o gás natural, porém nós temos uma crise que se inicia-se na segunda metade aí do século XXI, né? A Venezuela ela é destaque na produção de energéticos, lembrando que energéticos são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então, ela ganha destaque na produção desses elementos aí em toda a América Latina, né? E está entre os 10 maiores, as 10 maiores nações que possuem reservas desses combustíveis fósseis. O petróleo é a principal fonte de energia no mundo moderno, que é o nosso mundo contemporâneo, né? Sendo base aí também de geração de energia elétrica nas chamadas usinas termonucleares, que o Sudeste utiliza bastante quando há aquele período de seca naquela região. E na fabricação de vários produtos, como tinta, asfalto, plástico, temos também querosene, gasolina, entre outros. Aqui é uma região de exploração de petróleo na Venezuela, né, como mostra ali de vocês. Além disso, a Venezuela não se preocupou em investir em outras fontes de energia, outras fontes de renda. Ou seja, a renda da Venezuela, basicamente, vem da exploração do petróleo. E o que é que acontece quando você foca apenas em um setor econômico? Você torna-se bastante vulnerável para as variações de preço que há no mercado internacional. Ou seja, se você foca apenas na exploração do petróleo em uma região, você vai ter como principal consequência a baixa ou a alta do preço desse produto. Por exemplo, no primeiro semestre de 2014, o barril do petróleo custava $107, que é um preço razoavelmente bom. Só quando chega os últimos anos de 2015, nós temos aí o barril do petróleo custando menos da metade do que valia, ou seja, $47. Essa queda de preço aí foi ocasionada pelo aumento da produção mundial, ou seja, outros países, principalmente os países do Oriente Médio, começaram também a explorar o petróleo e a vender com um preço bem inferior do que a Venezuela. E a Venezuela, por conseguinte, teve que abaixar o preço aí, que é chamada de a lei e a oferta do mercado, né? Se você tem grandes quantidades de produto, a tendência é você vender por um preço reduzido. Se você tem poucas quantidades desse produto, a tendência é você vender esse produto com um preço alto. E ocorre o quê? Que os principais compradores da Venezuela, como é o caso dos países europeus, a China e o Japão, começaram a diminuir a compra desses produtos lá na região Venezuela e voltaram as suas compras para o Oriente Médio, fazendo com que aquela região da Venezuela ficasse aí sem receber quantidades de lucros. A diminuição de preço do petróleo somada à queda de importação, ou seja, a Venezuela parou de extrair petróleo, parou de vender. Com isso aí nós temos aí um agravamento das dificuldades. Se você não tem aí exportação o suficiente, você vai ter aí graves crises econômicas no seu país, porque você não vai ter dinheiro para investir nas áreas sociais. Com isso aí, a Venezuela ocasiona corte aí nos programas sociais, né? Principalmente nos programas de educação, saúde, saneamento básico, entre outros, e que começaram a ser implantados no governo de Hugo Chávez de 1999 até 2003, ou seja, no governo de Hugo Chávez o petróleo estava em tendência alta, né? A Venezuela estava enriquecendo com a exploração do petróleo, porém quando chega o ano 2015 começa a diminuir o petróleo e a Venezuela começa a explorar menos e a ganhar menos com esse petróleo, fazendo com que o dinheiro que era investido diminuísse e em certos lugares acabasse. A crise vem se agravando com a alta inflação e o aumento da dívida externa. Por que a dívida externa? Porque, como nós estudamos anteriormente, se você não tem condição de pagar suas dívidas, você tem que atrair empréstimos aos bancos mundiais, né? Como é o caso do FMI. Com isso aí também vem o desemprego e o desabastecimento de itens essenciais, como alimentos, né? E até higiene pessoal. Como mostra aqui a imagem do livro de vocês, um mercado, uma farmácia aí,
sem ter condições de abastecer esses itens devido à grande quantidade de preços e à alta inflação naquela região. Com o resultado da crise, centenas de venezuelanos estão se refugiando para os países vizinhos, como Colômbia e até mesmo para o Brasil. Os problemas sociais, os problemas socioeconômicos, que se alastram em toda a Venezuela, iniciaram uma crise política interna no país. Por quê? Porque Hugo Chávez, que foi o sucessor Nicolás Maduro, que foi sucessor de Hugo Chávez, atualmente está tomando conta do poder em 2 mandatos que, segundo organizações internacionais e até mesmo políticos de dentro do país, diz que é uma eleição ilegal. Com isso aí teve a eleição indireta daquele outro cara, que é a oposição. Juan Guaidó, que é a oposição atual lá, reconhecido por vários países do mundo como presidente interino. E aquela crise política econômica que nós vimos na outra capítulo anterior, tá? A agropecuária, então um forte setor econômico que gera riqueza em vários países da América Latina. A produção agropecuária tem seus resultados aí voltados para a exportação, ou seja, como esses países da América Latina, eles são aí consagrados por ter um período colonial marcado pelo plantation, nós temos aí também, atualmente, uma grande quantidade de plantation sendo desenvolvida ainda aqui na região da América Latina, como principal mercado consumidor, o mercado externo. Nós temos aí então o sistema plantation marcado pelas monoculturas de café, milho, soja, trigo, cana-de-açúcar, cacau, algodão, herança do período colonial, como eu falei para vocês, além da criação de animais, principalmente o rebanho de gado bovino, Então nós temos aí, 3 gráficos que vai nos mostrar aí principalmente uma participação dos países latino-americanos na exportação mundial das monoculturas, Aí nós temos aí o café, nós temos aí a banana e nós temos também a cana-de-açúcar. A gente vai perceber, principalmente que Brasil, Colômbia, Honduras, Guatemala e Nicarágua têm como base, uma das bases principais de exportações, o café. A banana é bastante explorada principalmente por Equador, Costa Rica, Guatemala, Colômbia, República Dominicana, Honduras e México, que é explorado principalmente para fora dos seus países. E a cana-de-açúcar tem como principal produtor o Brasil, Guatemala, México e Cuba. Só que esses produtos não ficam no Brasil, não ficam nos países em sua maioria. Eles são voltados para os mercados internacionais, como é o caso dos mercados europeus, chineses, japoneses e até mesmo norte-americanos. Muitos países latino-americanos são considerados agroexportadores, ou seja, possuem uma pequena ou deficitária industrialização, tendo como principal fonte econômica aí a exportação de produtos agrícolas e minerais. Por isso que tem os produtos agrícolas como os mais importantes em suas pautas de exportação, assim como o Brasil, que a de R$3 que o Brasil gera atualmente, 1 vem do agronegócio. Esses mesmos países aí dependem de importação de produtos industrializados e de material tecnológico, ou seja, esses países não tiveram aí grandes processos de industrialização e depende exclusivamente de tecnologia que vem de fora, ou seja, enquanto eles vendem produto com baixo valor agregado, que são produtos agropecuários, eles compram produtos com alto valor agregado, que são produtos tecnológicos, fazendo com que a sua balança comercial esteja sempre, muitas vezes, em déficit. Por quê? O que eles compram é mais caro do que eles vendem. Por isso que os países agroexportadores costumam apresentar balanças comerciais deficitárias. Cultivo em pequenas e médias propriedades. Nós sabemos aí que várias localidades da América Latina têm como principal fonte de renda a exploração das monoculturas através de uma plantation. Porém, o que gera a economia do mercado interno de dentro do país são as pequenas e médias propriedades.
Apesar do sistema plantation aí ser predominante na América Latina, os cultivos em pequenas e médias propriedades também são importantes em muitos países do subcontinente. Na América Central, cerca de 81% das propriedades praticam a chamada agricultura de subsistência, que é aquela agricultura familiar, né? Ou seja, as pessoas dependem exclusivamente da exploração da terra para a sua própria sobrevivência. Essa modalidade utiliza-se de técnicas tradicionais e rudimentares, com o objetivo de abastecer a família, né, do agricultor e o mercado interno. Ou seja, a família do agricultor trabalha nas terras, exploram aí essas terras, pegam para si a sua alimentação, né, e os excedentes eles vendem nas feiras, nos mercados, entre outros. A chamada agricultura familiar, que é feita pelo membro da família, policultura, né, minifúndios, mercado interno. Cerca de 85% das propriedades rurais em El Salvador e 79% das propriedades rurais na Nicarágua, elas têm como base a agricultura familiar, que é a agricultura de subsistência. Peru e Bolívia cultivam milho, arroz e batata e possuem destaque mundial. A coca também é produzida para chás que ajudam aí na digestão e no alívio para as áreas de grandes altitudes. Porém, né, a plantação de coca nessas regiões entre Bolívia, Colômbia, misturadas aí com vários produtos químicos, tem origem aí a cocaína, que é uma droga aí bastante famosa e bastante utilizada em várias populações. A pesca também é uma atividade expressiva na América Latina, principalmente na região que é o Chile. Por quê? Porque lá existe a chamada corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é uma corrente fria que leva grandes quantidades de plânctons que são essenciais para o desenvolvimento aí de grandes quantidades de cardumes de peixe naquela região que é o Peru, né? Os dois países aí, ou seja, o Peru e o Chile, que dependem aí dessa exploração da pesca, estão entre os 15 maiores produtores de pescado do mundo, sendo o Chile o terceiro exportador mundial de filé de peixe. O Chile ainda destaca por desenvolver uma agricultura voltada para o cultivo da vinicultura, né? O cultivo aí de oliveiras, principalmente para o desenvolvimento de vinhos. A região apresenta um clima mediterrâneo, né, de uva e de oliveira, no caso. A região apresenta um clima mediterrâneo, que é aquele clima lá da região entre a África e a Ásia. Esse clima ele tem aí semelhanças com o que ocorre na região que é o Chile, né, por possuir verões muito secos e invernos amenos, né, que vai fazer com que a uva seja desenvolvida naquela região. Contando com planos de irrigação de alta tecnologia, né? Lembrando que as vinícolas e as regiões que produzem vinhos, elas são voltadas exclusivamente por serem regiões que possuem alta tecnologia, né? Ou seja, existe planos de irrigação, tecnologia, painéis de energia solar e até sendo monitorada por imagem de satélite, né, como mostra aqui essa grande região de Santa Cruz, no Chile, onde há uma grande exploração de vinhedos, exploração de uvas. O Cone Sul, né? O Cone Sul é aquela região que fica no extremo sul da América do Sul, que tem como principal o sul do Brasil, a Argentina, né, o Uruguai e o Paraguai, tá? Esses países formam o chamado Cone Sul. São os países e o estado do sul do Brasil que pegam aquela região. Esses países aí exercem forte atividade pecuária e bovina e a agricultura de grãos, como é o caso do milho, soja e trigo, desenvolvidas em grandes propriedades de modo intenso e com produção para o mercado externo e com um modelo extensivo para as pequenas e médias propriedades para o mercado interno. Ou seja, o agronegócio desenvolvido naquela região vai ser desenvolvido para exploração fora, para exportação. Já as pequenas e médias propriedades vão desenvolver aí para o mercado interno. Principal total de países do Cone Sul nas exportações mundiais. Então, nós temos aí, né, alguns países do Sul que se destacam na exportação mundial de grãos e de carne.
Exclusivamente nós temos o Brasil como o maior produtor e exportador de soja, né? Seguindo aí pela Argentina e do Paraguai. E a carne bovina, o Brasil também ganha destaque. É um dos maiores produtores de carne bovina, tanto para o mercado interno como para a exportação. O que é que nós vamos ter mais, né? O cultivo de soja é destaque nacional. O Brasil é o segundo maior produtor de soja mundial, seguindo aí pela Argentina e o Paraguai. Vende quase toda a soja para o mercado externo. A soja brasileira é produzida principalmente na região centro-oeste do Brasil, né? Mas também com destaque principalmente para o Mato Grosso do Sul, estado do Mato Grosso. Mas também existem países do sul que desenvolvem essa agricultura e também países do norte e do nordeste, como é o caso do sul do Maranhão, o sul do Tocantins, né? O oeste da Bahia e o oeste aí do Piauí. A agricultura de grãos utiliza essa tecnologia que vão desde a correção dos solos, passando pelo uso de transgênicos, até colheita feita por máquinas modernas e eficazes e eficientes, ou seja, a agropecuária ela está presente na região que é o centro-oeste para a exportação e exploração desses recursos naturais. Então, no centro-oeste, naquela região, eles vão fazer correção dos solos, eles vão investir naquela região pesadamente para aumentar a produção e ter um maior lucro nas exportações. Mas tudo isso preocupa ambientalistas, porque quanto mais você utiliza grandes quantidades de área, maior será a degradação daquela região, fazendo com que haja uma grande degradação do bioma que é o cerrado, como nós estamos vendo atualmente, as grandes queimadas, que já são históricas. A pecuária se destaca desde a Argentina, passando pelo Uruguai, centro-oeste brasileiro, né? A região dos Pampas Gaúchos, ao sul do Brasil, também ganha um destaque internacional, pela grande qualidade da carne produzida e exportada, com destaque para o centro-oeste na produção de carne de corte, né? Que é a carne aí vendida, os cortes do gado. O destaque são as agroindústrias alimentícias e a produção têxtil de calçado que há na região sul do Brasil. E para finalizarmos aí, nós temos as indústrias, né? Com destaque aí nós temos no Chile e na Colômbia, a atividade industrial vem ganhando forças graças aos investimentos de empresas estrangeiras e multinacionais. No caso, isso é recente, ou seja, as multinacionais estão entrando naquelas regiões do Chile e da Colômbia atualmente para ganhar destaque e ganhar subsídios aí dos governos naquela região. Já os países latino-americanos, como o Brasil, México e a Argentina, são os mais industrializados da América Latina. O Brasil, né? Como deu-se início aí à industrialização do Brasil? Como já foi estudado no 7º ano, né? O Brasil teve como destaque principal a região sudeste, como uma das principais cidades a serem desenvolvidas as suas indústrias, né? Na década de 1920, a grande produção do Brasil era voltada exclusivamente para a produção agroexportadora do café, tanto para a Europa como para a região dos Estados Unidos. Quando chega aí a década de 1929, há aquela crise econômica, né, que abala os mercados mundiais e a quebra da Bolsa de Nova York. O Brasil para de exportar aí o seu café, né? Então, se ele para de exportar o café, a tendência é ele desenvolver as suas próprias indústrias para produzir o seu próprio produto. Aí vem a chamada substituição das importações. Com a crise, houve grande impacto nessa atividade cafeeira e os agricultores agora começaram a investir nas indústrias aqui na região sudeste do Brasil. A partir de 1950, começam a ser criadas indústrias de base, como é o caso das indústrias siderúrgicas, né, e das indústrias petroquímicas, muitas delas indústrias aí estatais. Em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek, vem a entrada das multinacionais, principalmente aí a entrada das automobilísticas na região, que é o Sudeste. Para atrair multinacionais, outras regiões do Brasil têm oferecido incentivos fiscais, como é o caso da região Nordeste. A região Nordeste, atualmente, está ofertando aí uma grande quantidade de incentivos fiscais para que as indústrias elas não se concentrem, não fiquem apenas na região Sudeste, e sim migrem para outras regiões.
Nisso aí vem a chamada guerra fiscal, que é o quê? Qual é a região do Brasil que vai ofertar maiores incentivos fiscais, que dentre eles está a isenção de impostos, como é o caso, a isenção de taxas, né, como é o caso de impostos naquela região, mão de obra barata e com grandes quantidades. As multinacionais não oferecem tecnologia para os países mais pobres, como é o caso do Brasil. Não vão oferecer tecnologia. Ela já vem com a tecnologia pronta para ser implantada naquela região e para explorar apenas mão de obra e para retirar apenas o lucro, né? O que, ao longo do tempo, resulta em grande dependência tecnológica. O Brasil vem investindo aos poucos no setor tecnológico, né? A região sudeste do Brasil, principalmente o interior de São Paulo, existe aí tecnopolos que são voltados para o desenvolvimento de tecnologia. Porém, essa tecnologia aí, ela está engateando ainda, enquanto os outros países já correm a léguas. E para finalizarmos aí, vamos falar um pouco sobre a industrialização do México, né? Que assim como o Brasil, iniciou-se na segunda metade do século XX, né? Na primeira e segunda metade do século XX, porém vai ganhar destaque em 1994, com a criação daquele NAFTA, né? Que é o acordo norte-americano de livre comércio entre México, Canadá e Estados Unidos. Os países membros do bloco desfrutaram de uma redução ou eliminação das barreiras alfandegárias, ou seja, Brasil, México e Canadá, eles começaram a vender os produtos sem pagamento de taxas alfandegárias. A partir de então, o governo americano, né, o governo estadunidense, começou a investir na instalação das chamadas indústrias maquiladoras, que são aquelas indústrias que vão para a região mexicana e explorar a mão de obra, né? Fazer montagem aí dos seus produtos e voltar com os produtos aí montados para as regiões mais desenvolvidas. Com isso, a economia do México tornou-se dependente exclusivamente dos Estados Unidos, o que intensificou as desigualdades sociais entre os países, né? Enquanto os Estados Unidos explora o México tem apenas o salário pago pelas indústrias montadoras, que são chamadas indústrias maquiladoras. A criação do bloco apareceu promissora, né? Estados Unidos e Canadá conseguiram reduzir os custos de produção instalando filiais no México, que por sua vez o México aí conseguiu ter uma grande mão de obra trabalhando no seu país e com isso aí um aumento de renda naquela região. Porém, a disparidade entre os países, né, gerou problemas principalmente para o México, que é o país mais pobre, que é o país mais explorado. Postos de trabalho com salários maiores e beneficiamentos sociais foram reduzidos, né, enquanto aqueles de rendimentos mais baixos e de menor proteção salarial aumentaram. A agricultura mexicana também sofreu queda na exportação de milho e de algodão. Ainda em 2018, o governo de Donald Trump propôs um novo acordo, que é chamado de UNSCA, que é um novo bloco econômico que tem como principal objetivo mais vantagens econômicas para os Estados Unidos, certo? E para finalizarmos aí, vocês têm a atividade que vão da página 38 até a página 41. Qualquer dúvida, próximas aulas aí a gente tira e vai aí destrinchando esse capítulo que é bastante longo e extenuante. Até mais!